sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com Fibra, um quadro onde eu entrevisto uma das minhas alunas fibra-mulheres, que já atingiram aí, estão nesse processo ainda mais de alívio da dor. Quem não me conhece ainda, meu nome é Juliana Ribeiro, eu sou psicóloga e ensino mulheres com fibromialgia a aliviarem 80% das suas dores aí em 3 meses. E hoje eu estou com a fibra-mulher Raquel, seja muito bem-vinda, Raquel. Oi, obrigada. Raquel, você é conterrânea, né? Sou daqui de Goiânia, pé rachado. Rachado também. Oh, muito feliz. Você tá com quantos anos, Raquel? Eu tenho 34 anos. 34? Nossa, não parece. Geralmente me falam isso, mas essa carinha de adolescente já tem 34. Que bom, né? A carinha de adolescente com a maturidade da idade. Não é? E você é nascida e criada aqui em Goiânia? Nascida e criada em Goiânia. Sim. Tem quanto tempo que você tem fibromialgia, Raquel? Olha, assim, tem muitos anos, acho que ali por volta dos 17, 18 anos, mais ou menos, eu já sentia dores, mas eu não sabia que era. O diagnóstico mesmo só veio esse ano, pra te falar a verdade. Em maio desse ano foi que eu consegui, assim, ter certeza que era, mas essas dores, assim, que eu me recordo, acho que mais ou menos com 17, 18 anos, eu já comecei a sentir, né? Então, mais ou menos esse tempo. Como você chegou ao diagnóstico, Raquel? Como que eu cheguei ao diagnóstico? Uhum. Então, há muito tempo, assim, porque sempre que eu passava mal, eu ia no médico, é uma virose, é porque você tá estressada, e nunca chegava ao certo o diagnóstico, assim. Uma vez falaram até que era dengue, mas que as plaquetas não tinham baixado muito, enfim, nunca chegava nada. E aí, há uns 2 anos atrás, eu comecei a ouvir falar sobre fibromialgia, mas eu também, ninguém chegava ao diagnóstico, eu não entendia muito bem o que era. E aí, início desse ano, eu senti dores muito fortes novamente e resolvi pesquisar mais uma vez o que poderia ser essas dores. E encontrei um médico aqui em Goiânia que é especialista em dor. Aí eu falei, vou procurar e vou ver se de fato é isso, porque eu nem entendia direito o que era fibromialgia, né? E aí foi esse médico que chegou à conclusão, examinou direitinho, fez vários exames para descartar outras coisas. E ele falou, não, de fato é a fibromialgia. E aí eu confesso que para mim foi um alívio, assim. Eu não tive dificuldade em aceitar o diagnóstico, porque tudo que eu queria era saber o que eu tinha para poder tratar, né? E aí, confesso que para mim foi uma oportunidade, assim, né? E aí foi quando eu descobri também o Fibra Mulheres, e enfim. Mas foi esse ano, há pouco tempo. Foi mais de 20, quase 20 anos, né? Tentando descobrir. E como que você me conheceu, Raquel? Procurando pelas redes sociais, porque quando o médico me falou que de fato era fibromialgia, eu falei, deixa eu entender exatamente o que é isso, porque eu ouvia falar muito superficialmente, né? Uhum. E aí pelo Instagram eu vi aquele convite para semana aliviando a fibromialgia, né? Como aliviar as dores e tal. E eu falei, vou me inscrever nesse negócio para eu tentar entender direito o que é. Então, foi assim, fuçando mesmo na internet, tentando entender, e aí, assim, vi outras coisas, mas o que me chamou mais a atenção foi essa relação com o emocional, né? Então, eu falei assim, o médico já tinha me dado uma boa base sobre alimentação, sobre exercício, né? Sobre algumas coisas assim, mas aí, quando eu vi essa relação com o emocional, eu falei assim, não, acho que é por aqui. E aí, naquela semana, eu fiquei muito feliz, assim, com o que eu ouvi. Aí eu falei, não, vou entrar, então, no Fibra Mulheres. E quando você entrou no Fibra Mulheres, antes de entrar, você estava com quanto, assim, de nível de dor? 8, 9, mais ou menos. Porque, assim, o que me deixava em dúvida se era ou não, porque eu não tinha dores, assim, por exemplo, o ano inteiro sentindo dor.
era sempre em momentos mais específicos. Então, tinha momentos que eu tinha 9 de dor. Aí, às vezes, abaixava, eu quase não sentia. Então, as minhas dores, geralmente, elas são muito pontuais, assim. Então, depois eu fui entender isso, sabe? Acho que por isso também da dificuldade de diagnosticar. Porque eu sempre ouvia falar que as pessoas sentem, assim, meses de dor. E o meu não eram tão contínuos, mas eram, assim, 3, 4 vezes no ano eu tinha crises muito fortes. E depois aliviava. Né? Mas na época, eu acho que eu estava assim, tinha dias que eu passava 3, 4, uma semana acamada praticamente, e depois melhorava. E agora eu passo assim meses sem, já passei 2, 3 meses sem sentir dor nenhuma. Aí quando eu começo a sentir alguma coisinha, aí eu falo, peraí, o que pode ser isso, né? Então eu já não deixo avançar, entendeu? E aí você já faz a sua intervenção ali. Sim, eu acho que o que o Fibromulheres mais me ajudou até agora foi a identificar, assim, quando que está surgindo uma dor e o que eu posso fazer para ela não aumentar. Então, às vezes, quando eu começo a sentir um mal-estar, uma cabeça mais cansada, aí eu já paro, respiro e falo, peraí, o que pode ser isso? Será que é porque a semana está mais corrida? Será que é por causa de um estresse? Será que é a alimentação também? Será que eu comi alguma coisa que eu não podia? Será que é, sei lá, porque eu estou muito ansiosa? Aí eu tento já identificar e já trabalho em cima daquilo para que eu não fique de cama, digamos assim, né? Então, hoje eu já consegui identificar com mais facilidade e já agir, né? Exatamente. Você sente que melhorou quantos por cento depois do Fibromulheres em relação ao seu alívio de dor? Ah, pelo menos 50%, porque como tem pouco tempo, então, assim, acho que 50% é a responsabilidade do Fibromulher, digamos assim, sabe? Porque eu também ainda estou aprendendo, né, a lidar com isso. Né? Eu ainda estou no processo aí. Então, tem dias que eu ainda sinto, mas é muito mais fácil hoje, né, para mim. Sim. Você tem percebido que diferença, assim, na sua vida, Raquel? Como que era a sua vida antes do Fibromulheres? Você falou que sentia 8 de dor, né? O que você era impedida de fazer por conta das dores? Eu desmarcava compromisso, eu deixava de trabalhar, eu ficava muito mais irritada porque eu não conseguia fazer as coisas porque eu estava sentindo dor. Então, ter que desmarcar um compromisso para mim nossa, era ruim demais, assim. Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais tranquila, sabe? Em dizer assim, não, eu não consigo fazer, ou então, não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que se eu me esforçar mais, eu vou sentir dor. Então, hoje, para mim é muito mais tranquilo dizer não. Às vezes não até para mim mesmo, né? Porque às vezes acontecia de eu querer fazer pelo outro, mas às vezes eu querer fazer tudo para mim, resolver minhas coisas tudo uma vez. Então, às vezes eram coisas minhas mesmo, né? Não, eu tenho que arrumar meu quarto porque tá muito bagunçado. Depois de arrumar o meu quarto, eu tenho que fazer isso do serviço, porque senão vai atrasar. Porque... Então, às vezes eram coisas minhas mesmo. E hoje eu já paro assim, não, mas eu preciso fazer isso agora mesmo. Eu acho que eu posso só deitar, comer meu chocolate, assistir meu filme e deixa. Depois eu resolvo, sabe? Então, hoje, para mim, é muito mais tranquilo eu ver isso, saber que eu preciso rir mais, que eu preciso aproveitar mais, assim, as coisas mais tranquilas, mais boas, que depois, com certeza, eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer, até com mais, como se diz, vou conseguir fazer melhor, sabe? Com muito mais qualidade as outras coisas. E você tem percebido que você tem feito com mais qualidade, melhor? Sim, sim. Tenho sim. Acho que uma das coisas, por exemplo, porque às vezes eu deixava de fazer coisas que eu tinha vontade, porque eu tinha que fazer as outras que eram obrigação, digamos assim. Então, por exemplo, hoje, já tem alguns meses que eu faço aula de canto, que era algo que eu já estava protelando há muito tempo. Eu queria voltar para aula de canto, mas nunca tinha tempo, mas nunca dava. Aí sempre tinha aquelas desculpas, é o dinheiro, é porque não tem um horário na semana, é porque o serviço não deixa.
E aí depois eu meio que me forcei aí. E hoje em dia, assim, chega na terça-feira de manhã, não adianta marcar compromisso, porque eu vou para minha aula de canto. E aí lá é muito bom, assim, porque eu fui compreendendo isso com Fibra Mulheres também, né? De fazer coisas que são para mim, assim, que vão fazer bem para mim. E aí, por estar fazendo isso, então lá eu também trabalho a respiração, que fala tanto no Fibra Mulheres, então eu juntei duas coisas, né? Então, assim, algo que vai ser bom para mim de uma forma geral, né? Assim, vai me deixar feliz, mas que também está me ajudando, né? Nesse processo de me acalmar. Então lá eu começo a rir, eu chego em casa tão mais leve, tão mais tranquila, que eu consigo fazer as outras coisas, sabe? Uhum. Você começou a preencher a sua vida com o que te dá prazer, o que te faz bem. Sim, sim. E isso também me ajuda, né? E claro, assim, eu estou falando, por exemplo, do canto, mas é algo que o Fibra Mulheres me ajudou a compreender, né? Que eu precisava fazer isso por mim. Então, por exemplo, na aula, hoje eu já estou superando muito mais a dificuldade de cantar, porque eu tinha muita vontade de cantar na missa, né? Só que eu tinha essa dificuldade de, por exemplo, cantar na frente das outras pessoas. Então, a primeira vez que eu cantei, mesmo que fosse com um grupo maior, não fosse eu sozinha, assim, eu tremia demais, assim. Então, eu falei, não, mas eu tenho que ir, eu preciso fazer isso por mim, né? E hoje é um pouco mais tranquilo, né? Mas eu não deixo de ir, né? E aí, quando termina, é aquela sensação boa, assim. O fato das dores antes de você entrar no Fibra Mulheres, o fato de você ter a intensidade de dor que estava nível 8, 9, você acha que isso influenciava nas suas decisões do colocar algo para te fazer bem, para te dar prazer? Sim, porque assim, eu sentia dor, mas não era só a dor, né? Junto com a dor já vinha aquele desânimo, né? Já ficava mais ansiosa, pensava, ah, não, deixa isso pra lá. Então, me impedia de fazer muita coisa pra mim, né? Às vezes, assim, eu até tinha vontade de fazer alguma coisa, mas aí junto vinha aquele, ah, não, deixa quieto, não vou mexer com isso agora, não. E aí eu não entendia que esse movimento emocional de, ah, não, deixa para depois, tinha relação com a fibromialgia, né? Então eu achava assim que, ah, não, é só uma dor no corpo. Parece que, assim, eu via separado, né? Esse aqui é dor no corpo. O meu problema emocional é outra coisa, entendeu? E com o fibro, eu acho que isso que eu achei muito interessante, como eu tinha essa consciência de que existia a dor no corpo, eu tinha consciência que eu tinha algumas questões emocionais que eu precisava resolver, mas eu não via os dois juntos. Eu não via que isso tinha relação. E com Fibromulheres, eu compreendi, assim, que eles estão muito relacionados. E que se eu não cuidar do meu emocional, as dores não vão passar, né? Então, eu acho que isso foi o principal, assim. Porque eu já tinha feito, por exemplo, terapia antes para resolver algumas questões emocionais, mas eu não via isso como relacionado, né? E aqui eu acho que. O que você vê de diferente das terapias convencionais com fibromulheres, Raquel? Porque eram visões separadas, né? Assim, eu nunca vi, assim, eu nunca vi ninguém me falando que as minhas dores podiam ter relação com isso, assim. Ou só tratava, não, é porque você é muito ansiosa, vamos tratar a sua ansiedade. Geralmente eu buscava por conta disso, né? Então, tratava só a ansiedade. Então, não sei, eu acho que era isso, sabe? Assim, via muito, muito separado isso, né? Acho que não me via como todo, assim. Não sei se eu consegui ser muito clara, mas acho que é mais ou menos isso. Assim. Você hoje está com quanto de intensidade de dor? Você falou que antes estava 8, 9. Hoje você considera estar em qual nível? Essa semana, acho que porque eu tô um pouco mais ansiosa, eu diria que tô assim 3. Mas, por exemplo, nos outros dias, eu acho que, assim, teve dias que eu não senti nada de dor. Nada, nada. Essa semana, não sei porque ia ter
a mentoria, eu acho que eu já fiquei um pouco mais nervosa. Tem semana que no domingo eu já estou ensaiando uma música porque eu vou ter que cantar sozinha, então eu me senti um pouco mais agitada. Então eu já comecei a sentir um mal-estar, mas eu acho que é muito pontual, assim, acho que é porque tá acontecendo coisas na semana que me deixou mais assim. Mas não é nada que me impeça de fazer também. Então hoje eu diria que eu tô com 3, mas por causa dessas situações. Mas antes disso, teve semana que eu não senti nada. Sei lá, sabe, assim, de dor. Entendeu? Então, quando você está no nível de estresse, vai para 3. Isso, entendeu? Quando eu tô assim, que antes eu ficaria deitada, acamada, hoje não. Hoje já é mais. Eu tô rindo, sabe? Assim. Uhum. Então, a melhora do alívio da dor foi mais de 80%, Raquel. Sim, mais de 50%. Mais de 80%, né? Você estava no 9%, você foi pro 3%, e 3% quando você está ansiosa. E quando você está tranquila, você não tem dor. Não. Você tinha parado para refletir sobre isso? Não. Não tinha. E é interessante você falar isso, né? Na sua percepção, na autoanálise, você falou, não, tô com 50%. E a gente que você pode ver que está mais de 80%. Isso é muito, muito relacionado com a autopercepção e autocrítica. Né? As exigências que a gente faz com nós mesmas e às vezes não percebe o tamanho da melhora que se tem, o caminho que você já fez, de que você está colhendo. Olha que fantástico. É verdade. O que você, quando você entrou no Fibra Mulheres, qual foi o maior obstáculo que você teve para entrar? Eu acho que foi pensar que eram em grupo, sabe? Assim, de expor a minha vida. E também, assim, eu nunca fui muito de redes sociais, né? E eu via que era pelo Facebook, por exemplo. Eu nem tinha Facebook, assim. Tanto que o meu Face hoje é só pro grupo. Oi? Você fala a comunidade específica. A comunidade, isso. Porque, assim, claro que a gente, né, tem ali o acompanhamento individual e tudo, mas eu pensava assim, mas eu tenho que entrar numa comunidade, numa rede social para estar falando. Então, eu tinha medo, como é um grupo, né, Fibra Mulheres tem, eu pensava assim, mas eu vou me expor demais. Então, eu sempre fui mais fechada, assim, com a minha vida pessoal, sabe? Então, quando falar, eu falei, gente, será que eu entro? Porque eu tinha vontade, né? Pelo que eu já tinha visto pela semana, lá, aliviando as dores. Eu via que aquilo ia ser muito bom para mim, mas eu acho que eu tinha essa barreira de me expor, sabe? E aí eu fiquei meio assim, falei, coisa, vamos. Vamos ver o que vai dar. Como você quebrou esse obstáculo para você entrar? Nem sei, eu acho que foi a vontade de não sentir dor. Sei, eu acho que eu pensei assim, a vontade de não sentir dor era maior do que a vontade, o medo de me expor, assim. Eu acho que foi isso, porque eu vi o quanto eu precisava daquilo, né? Então, eu falei assim, vamos, assim, eu vou aos pouquinhos, vou chegando aos poucos, vamos uma coisa de cada vez. E aí, quando eu fui vendo os resultados, eu falei, não, vamos continuar. A partir de quanto tempo você teve melhora dentro do Fibra Mulheres, Raquel? Acho que com um mês. Sim, eu acho que nem um mês, assim, porque eu ia fazendo os exercícios, né, que tem lá como é que fala? No portal do aluno, né? Isso. Então, conforme eu fui fazendo os exercícios que eu fui vendo resultado, aí aquilo já foi me animando, sabe? Porque foi fazendo muito sentido para mim. Então, eu fui empolgando com aquilo, né? Então, eu não sei, eu encontrei muita clareza, assim, do que era, sabe? Eu vi
Era como se o que me falasse ali, algumas coisas eu já sabia, mas parece que não tanto não, não com tanta clareza. Parece que foi abrindo, assim. Sabe quando parece que você está no quarto escuro e a janela vai abrindo, assim? E aí vai clareando, você fala, nossa, é isso! Nossa, é mesmo! Nossa, faz sentido! Então, acho que eu fui empolgando com isso, assim. E aí a melhora foi muito visível, assim. Em pouco tempo eu já consegui ver algumas coisas, né? Uhum. E as pessoas que convivem com você começaram a ver essa diferença da Raquel? Olha, sabe que eu não sei, porque assim, eles nunca me cobraram, assim, eu nunca fui. Eu acho que diferente do que eu ouço muito, as pessoas nunca me viram como uma. Ah, tadinha, ela tá com dor, ou então, ah, isso é frescura. Isso eu não tive, sabe? Assim, eu acho que eu me cobrava muito mais do que eles me cobravam. Eu acho que eles nunca falaram assim, ah, você tem que fazer isso, ou então, ah, você não consegue fazer isso, é frescura, ah, você tá com dor, mas para outras coisas você não tem. Então, esse tipo de comentário eu nunca tive, né? Eu acho que foi o contrário, assim, eu acho que eles ficaram muito mais preocupados do que eu. Por exemplo, tem a dieta, né? O médico falou, olha, você tem que fazer a dieta, tirar glúten, tirar açúcar, tirar essas coisas. E para mim foi mais tranquilo. Só que aqui em casa, por exemplo, minha mãe, ela fala assim, não, então pega essa farinha de trigo e dá para outra pessoa porque você não pode. Então, assim, houve muito mais um cuidado deles. Eu falei, gente, peraí, não precisa tirar tudo. Tem outras pessoas que comem. Nossa, e agora? Sua tia vai vir fazer um biscoito, você não pode comer, então ela não vai vir fazer para ninguém. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é assim. Então, com eles aqui, eu acho que foi muito mais um cuidado muito maior que eu nem sabia que eu tinha. Então, eu acho que eu me cobrava muito mais, sabe? Assim, que eu tinha que fazer as coisas, que eu tinha. E para eles não era tanto. Então, eu fui percebendo que se eu não fizesse, alguém ia fazer as coisas aqui dentro. Entendeu? Então, para eles tudo bem. Não dá conta de fazer, deixa do jeito que tá. Só que aí o fato de você se cobrar, você se pressionava, gerava essa rigidez e intensificava suas dores. Precisou de trabalhar esse desvencilhar, né? Esse desapego para você ir colhendo. E aí eu fui vendo, eu consegui, com Fibromulheres, eu consegui ver que era muito mais uma cobrança minha de mim mesmo, e não dos outros. Entendeu? Eles não me culpavam, eles não me cobravam, era eu que queria fazer tudo. Entendeu? Então, por exemplo, essa coisa de querer ser Mulher Maravilha, né, e querer fazer tudo, semana passada foi aniversário do meu pai. E todo ano meu pai quer que faça alguma coisinha, assim, nem seja um almoço para os filhos virem almoçar. E a gente nunca pôde fazer coisas muito grandes, mas tinha que fazer alguma coisa. Então, quando chegava o aniversário do meu pai, o dia dos pais, eu é que tinha que fazer tudo. Na minha cabeça era isso, né? Não, porque eu tenho que organizar tudo, porque ninguém sabe. Todo mundo fica perguntando, né? Ai, o que eu faço? Se eu não faço, só alguém sabe fazer. Então, eu tinha muito disso, sabe? E aí, esse ano eu falei, sabe uma coisa? Eu preciso fazer outras coisas, eu vou fazer outras coisas, não vou me preocupar, não. Quando eu vi, o povo já tinha arrumado bolo, já tinha arrumado salgado, já tinha arrumado tudo. Eu falei, tá vendo? Pra que eu ficava desesperada? Porque eu tinha que fazer tudo, os outros conseguem fazer, né? E foi ótimo, porque, assim, eu via que eles estavam, assim, Raquel, e agora? O bolo não chegou. Eu falei, não, calma, vai chegar. Né? Porque eles também não sabiam como fazer, porque não eram eles que faziam, né? E aí, um pouco essa preocupação da minha cabeça de assim, não, mas vai dar certo, né? Eles vão fazer e vai dar certo. Eu tenho outras coisas para fazer. Então, para mim já foi muito mais tranquilo eu perceber isso, sabe? E os outros sabem, eles podem fazer e dá certo. Se precisar, eu ajudo ali sem dizer assim, tá vendo? Eu não fiz, agora tem que ficar ajudando, sabe? Então, isso eu já tirei também da minha cabeça, assim. Né? E isso eu só consegui com Fibromulheres, né? Perceber que os outros podem fazer, têm condição de fazer, e quando eles
não saem da forma como eles queriam, eu posso ir lá e ajudar sem me cobrar com isso, né? Me fala como que é a Raquel de hoje. Ah, muito mais calma. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, assim. E hoje, eu acho que eu ainda preciso melhorar mais, sabe? Eu quero ser uma pessoa ainda mais tranquila, assim. Mas hoje eu já me percebo muito mais tranquila e fazendo muito mais por mim, né? Então, fazendo coisas que eu gosto para mim mesmo. Eu acho que eu sou muito menos medrosa. Embora eu também reconheça que eu preciso tirar um pouco mais desse medo, porque eu sempre tive dificuldade em iniciar algo por mim e de pedir ajuda. Então, às vezes, assim, eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não sabia como pedir ajuda, né? Então, às vezes, ou eu não fazia porque eu não sabia fazer, ou eu pedia ajuda e quando não vinha do jeito que eu queria, eu falava, tá vendo? Não adianta, porque ninguém me ajuda. Eu falo, ninguém me ouve. Né? Então não adianta eu ficar pedindo. Então antes eu tinha muito essa mentalidade, assim. E hoje eu acho que eu tenho muito mais coragem para iniciar as coisas que eu quero, as coisas para mim, com muito mais tranquilidade e consigo pedir mais ajuda, né? Para as pessoas, assim. E te ouvir aqui, Raquel, é muito bom, assim, estar acompanhando esse processo seu e perceber o como você está até na questão do se posicionar. Sabe, eu fico comparando quando você entrou, como você está hoje, e até para você se posicionar, a forma de você falar está muito mais assim, presente, sabe? Você tem muito mais presença. Eu sinto isso. Faz sentido para você? Você percebe isso? Percebo. Só que ouvir do outro é muito melhor. Hã? Ouvir o outro falando isso para mim é muito mais claro, sabe, assim, do que eu ter essa consciência. Uhum. E me diz uma coisa, você tinha noção, assim, de ter todos esses resultados em um tratamento online? Não, porque eu sempre tive muita dificuldade com o tal do online, né? Eu sempre tive essa barreira, né? Com cursos online, com rede social. Eu sempre gostei muito do presencial, de estar com a pessoa e tal. Então, eu sempre tive essa barreira, assim. E aí, quando eu fui ver nos resultados, eu falei, gente, isso funciona, sabe? Então, me surpreendeu, na verdade, né? Curso online, assim, o Fibra Mulheres me surpreendeu nesse sentido, né? Tanto que eu já tinha feito terapia presencial, sempre foi presencial. Todas que eu fiz foi presencial. Teve resultado? Teve, em algum aspecto teve. Mas eu acho que de ir, assim, na raiz do problema mesmo, eu acho que só aqui que eu consegui ter isso, né? E foi online que eu tinha uma barreira, né? Como que você foi quebrando essa barreira, Raquel? Como que eu fui? Eu acho que a pandemia me ajudou. Porque não tinha outro jeito, né? Assim, claro que agora sim diminuiu, já tem algumas coisas presenciais, mas o ano passado, por exemplo, eu precisei trabalhar online. E no início foi muito difícil, muito difícil para mim, assim. Tanto que chegou nesse ano, eu tive a oportunidade de tirar uma licença prêmio, eu tirei a licença, falei, pelo amor de Deus, eu preciso, porque eu não aguento mais trabalhar assim, sabe, em frente a uma câmera e tal. Então, pelo menos nisso, acho que a pandemia, assim, teve esse ponto positivo, porque eu precisei, né, buscar essas alternativas. E aí, quando eu vi o Fibra Mulheres, eu falei, vamos tentar, porque eu preciso melhorar, assim, agora,
né? E como eu não tinha o diagnóstico, e o diagnóstico veio em maio, eu falei, eu preciso resolver sobre isso. E aí, quando eu vi que alguma coisa fazia sentido para mim, que a opção que eu tinha era o online, aí eu falei, não, vamos encarar isso aí. E deu super certo. Hoje, qual a sua percepção de online, depois da transformação? Ele tem os seus pontos positivos. Eu ainda prefiro muitas coisas presenciais, mas eu não descarto online. Assim, eu, Raquel, tenho muito mais facilidade, gosto mais, me sinto bem fazendo coisas presenciais. Isso, acho que isso é de mim, assim, né? Mas eu já vejo a importância que tem, que o online tem. Que antes eu não tinha, antes eu descartava, não, online não quero. Né? Então, hoje eu percebo quanto a importância que ele tem. Entendeu? Então, hoje, se tem alguma coisa, eu já não descarto só porque é online. E você está me falando que no Fibromulheres você teve o tratamento online e melhores resultados do que uma terapia convencional presencial. Sim, tive. E aí, quando eu olho para trás e vejo isso, é que eu falo, poxa, vale a pena, né? Então, realmente foi quebrar barreiras aí, né? Foi total quebra de paradigmas aqui. Foi totalmente, porque para mim deu muito mais resultado, né? Qual a mensagem que fica para a sua vida depois de ter toda essa experiência, né? De estar caminhando juntas, tem percebo assim os resultados que você já colheu e pode ter certeza que você vai colher ainda mais. Mas já percebendo assim que você teve um resultado de mais de 80% do alívio da dor, já no primeiro mês, como que é olhar para essa Raquel e qual a mensagem de vida fica aí para você, Raquel? Eita. Ai, não vale a pena se estressar, sabe? Não vale a pena colocar os bois na frente do carro, como eu sempre fazia, de fazer as coisas muito atropeladas. O que importa mesmo é o que está dentro, sabe? A gente às vezes fica tentando procurar soluções fora, e não está fora, está dentro, né? Eu acho que E a gente ouve muito isso, parece meio clichê isso que eu estou falando, sabe? O que importa é o que está dentro, a gente precisa olhar para dentro. Parece ser meio clichê isso, porque a gente ouve muito isso. Mas com Fibromulheres, eu consegui vivenciar isso, experimentar isso. De que, de fato, a mudança ela vem de dentro. Se eu não olho para dentro, eu não consigo mudar o que está fora, eu não consigo enxergar o que está fora. E a gente tenta olhar fora para mudar o que está dentro. E é o contrário, né? Eu preciso olhar para dentro para que eu consiga enxergar melhor para fora, né? Olhar para dentro para despertar primeiro, para eu me entender primeiro, para que eu possa me posicionar fora. Então, porque eu saiba como me posicionar fora. Porque às vezes a gente se posiciona de uma forma errada, né? A gente se posiciona, mas sempre muito, muito firme, lida com o outro sempre com muita autoridade, às vezes, autoritarismo, às vezes, né? Porque eu quero, porque tem que ser assim, porque se não for assim não vai dar certo. Então, olhando para dentro, a gente consegue se posicionar, ser firme quando precisa ser firme, ser mais leve quando precisa ser mais leve. E eu, há muito tempo, buscava essa leveza para mim. Né? Como eu disse, eu sempre fui muito agitada, eu sempre fui muito ativa, E a fibromialgia meio que aos poucos foi tirando um pouco isso de mim, né? Porque eu queria fazer, não conseguia. Então, isso me angustiava muito de querer fazer, porque eu sempre fui muito ativa, de querer fazer as coisas e não conseguir porque estava com dor. Então, eu procurava essa leveza para minha vida, né? E o Fibromulheres me ajudou a compreender que eu posso, sim, viver com mais leveza e fazer o que eu sempre quis e continuar sendo ativa. Né? Mas com muito mais leveza. Então,
Ixi, eu acho que eu alonguei muito o que você me perguntou, né? Acho que eu fugi um pouco. Não, de forma alguma. Mas eu acho que a mensagem é essa, sabe? Assim, hoje eu consigo me ver ativa, mas com muito mais leveza. Uhum. Que é a leveza que há muito tempo eu buscava, né, para minha vida. E leveza não é a mesma coisa de ser passiva, não é passividade. Eu posso ser ativa, mas olhando para dentro de mim e me posicionando com mais leveza. E sem o corpo precisar expressar tamanha dor. Isso, exatamente. E você falou, assim, é muito rico essa fala sua, que às vezes as pessoas tendem a não querer olhar para a dor, ignorar e fragmentar, como você falou no início, para não ter dor ou para sentir menos dor. E é justamente o contrário, né? Quando você atingiu essa leveza, você só atingiu ela porque você pode olhar para dentro, dissolver as suas dores e conseguir ter muito mais qualidade. Meus parabéns, Raquel, fico muito feliz. Quero ser abraçada. Foi uma delícia estar aqui te entrevistando, estar ouvindo mais de você, ouvindo o que você tem colhido aqui dentro do Fibra Mulheres, né? Muito bom mesmo. Parabéns, todo esse mérito, tudo que você conquistou. Só foi possível porque você quebrou barreiras, né? Quebrou barreiras de online, de mundo online, e se expor, né? Porque quando a gente fala de a gente está se expondo. E Sim. nesse momento tem a troca e você consegue coletar todas as riquezas que tem nesse processo. Então, fico muito feliz mesmo de você me permitir fazer parte de tudo isso. Nossa, eu aqui que fico feliz, assim, agradeço, né? Porque o Fibra Mulheres me trouxe essa clareza, né, do que estava acontecendo comigo, né? De entender o que eu estava vivendo, né? E poder agir, assim. Então, eu acho que ela conseguiu juntar tudo, porque eu via tudo muito separadamente. Eu acho que ela conseguiu juntar tudo que a fibromialgia tem, né? Porque não é só dor no corpo, não é, né? É um monte de coisa que acontece com a gente e que eu via muito separadamente. E o Fibra Mulheres me ajudou a ver que tudo isso tem relação, né? Eu que agradeço.